Olá, meus amigos. Meu nome é Marco Antônio e eu sou o seu amigo direito. Dentro desse nosso projeto, com fins eminentemente filantrópicos, trazer o direito à casa de todos vocês, sanando as dúvidas que porventura alguém tenha e também fazer uma reflexão diária sobre alguma coisa da palavra de Deus. E só uma troca de ideias, sem maiores pretensões. É. Vocês devem ter observado que essa semana nós nos debruçamos, já tem umas 2 semanas que nós estamos debruçados sobre o direito de família. Era muita coisa, muita pergunta, muitas indagações, muitas dúvidas, principalmente no tocante à pensão alimentícia, que seriam os alimentos, e no tocante à herança. Então nós decidimos o seguinte: bom, vamos nos debruçar sobre o direito de família. Para as pessoas entenderem o que é alimentos, o que é herança, é necessário entender primeiro o que é casamento. Uma confusão que muita gente tinha, por exemplo, união estável com concubinato. Expliquei isso direitinho: união estável não é concubinato, é equiparado ao casamento. Esclarecemos para vocês o que é o casamento, as garantias que o casamento traz para ambos os cônjuges. E tudo isso para chegarmos àquele objetivo final. Agora, antes ainda de chegarmos à pensão alimentícia, que chegarmos aí nas sucessões, que seja a herança, nós vamos falar sobre o regime de bens. Eu já tinha dito para vocês, casamento à luz do direito é um negócio jurídico, é uma sociedade, é um contrato, é um acordo de convivência. A união estável equiparada ao casamento, direitos e deveres. Ponto. Isso está muito bem esclarecido para vocês, não está? Então, agora, meus amiguinhos, nós vamos começar a discorrer sobre os regimes de bens. São 4 no Brasil, tá? Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, participação final nos aquestos e separação total de bens. Depois que nós acabarmos de explicar sobre os regimes de bens, aí vocês vão ver que tudo vai ficar muito mais claro, juntando o que vocês já aprenderam sobre o que é o casamento, que é a união estável, que eu precisava explicar isso para vocês entenderem o regime de bens, que faz parte desse contrato de casamento. Importantíssimo, que o regime de bens é que vai dizer como é que o patrimônio, como é que vai ser gerido esse patrimônio. Quem tem direito ao quê de patrimônio, de bens, dentro desse contrato, que é o casamento ou que é a união estável. É o regime de bens que vai ser importantíssimo para isso. Tá bom? Então, se preparem, que nós vamos conversar sobre todas essas modalidades e respondendo as perguntas que forem surgindo por aí. Inclusive, nós já vamos começar amanhã com um novo vídeo falando sobre o regime de bens. Hoje, por hora, nós vamos, para não delongarmos mais, eu precisava dar essa explicação para vocês, nós vamos falar sobre uma mulher uma mulher que teve a ousadia de tocar nas vestes de Jesus, na beiradinha das vestes de Jesus. E é para reflexão da gente. Está em Mateus 9:22. A Bíblia conta que uma mulher, ela tinha um fluxo de sangue. Na época era um problema, hoje é um problema gravíssimo, na época era muito pior. Porque a mulher que tinha esse problema, o fluxo de sangue nada mais é do que uma menstruação, aquela perda de sangue que não para, que continua ininterruptamente. Naquela época, até pela tradição, as leis da época, uma mulher que tivesse esse problema, ela tinha que ser afastada do convívio social. Era afastada do meio da sociedade, até do meio da família. Era uma coisa terrível. A pessoa, lógico, até padecia por necessidades. Uma coisa interessante dessa mulher,
dois fatores que eu vou focar bastante, por coisa interessante. Essa mulher, ela estava convicta de que Jesus poderia resolver o problema dela. E que se ela deveria tocar Jesus, se ela pelo menos conseguisse tocar na veste de Jesus, o seu problema seria solucionado. E o que ela fez? Colocou essa convicção em prática. E, no meio de toda a multidão, Jesus estava indo para a casa de um homem que veio solicitar sua ajuda, que a filha dele estava doente. Aquela multidão toda seguindo, ela se espremeu, deu um jeito, foi lá e tocou. Peradinha da, da túnica de Jesus, das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que ela foi curada. Mas o mais interessante não é isso. Jesus estava andando por uma coisa urgente e importante. Jesus estava acompanhando por uma multidão. Mas quando aquela mulher tocou nele, Jesus parou. Aí fala aquela famosa frase: quem me tocou? E todo mundo, como quem tocou essa multidão? Aquele não. Eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu poder. Duas coisas. Se você vai consciente, se você vai com determinação até Jesus, se você procura Jesus, se você quer tocar em Jesus, Jesus para poder te ver, para poder te ouvir. E Jesus parou e olhou para ela. E outra coisa, toda vez que você toca em Jesus, sai o poder dele. E o poder sai para você, para te consolar, para poder resolver o seu problema, para poder te edificar. Isso acontece hoje em dia. Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, está sentado do lado do Pai, Deus Poderoso lá, e está de pousão, não. Ele está do seu lado o tempo todo, ele para. A partir do momento que você chegou para ele, eu vou tocar em Jesus, ele para. E olha o que ele diz para a mulher, ele fala para você hoje. Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Viram? Tem bom ânimo. A partir do momento que você vai com determinação ao encontro de Jesus, tem bom ânimo. Que o seu problema está resolvido, o seu problema está solucionado. Fique com Deus.